Olá, graça e paz. Eu tô sumida aqui porque eu quero gravar quando a palavra que eu estudar ela queimar mesmo no meu coração. E essa palavra que eu quero compartilhar hoje, eu estudei ela já tem uns dias já, acho que foi então umas 2 semanas. E ainda hoje essa palavra ainda ela insiste em ficar na minha mente. Então o Espírito Santo ministrando o tempo todo em mim e até nos estudos que eu venho fazendo agora continua vindo esse pequeno versículo, sabe? Na minha mente e casando, sabe? As palavras que eu tenho estudado hoje com esse versículo. Lá em Marcos, no capítulo 14, no versículo, a partir do versículo 32 fala conta a história de Jesus no Getsemane, né? Que antecede a prisão dele, na qual ele foi crucificado. Aí fala, né? Então foram para um lugar chamado Getsemane e Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. É esse versículo que eu quero trazer para vocês, que é o versículo 36 do capítulo 14, que fala que Jesus, né, ele fala que tá numa angústia mortal, uma tristeza mortal, porque tava aproximando a hora dele ser morto e crucificado, né? E aí, ele tava muito aflito. E aí ele pede para Deus, né, em oração, ele suplica, ele clama a Deus, ele fala: Pai, tudo te é possível, tudo, ele reconhece que tudo para Deus é possível. E ele pede para que Deus afasta dele aquele cálice, a crucificação, né? Para que Deus afasta dele, para que Deus às vezes cria de uma outra forma a salvação, né? Do mundo, se fosse possível, né? Mas ele fala: não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E esse versículo, ele tem... eu fiquei martirizando, já tem 2 semanas mais ou menos que eu estudei essa passagem aqui. Já li outras vezes, mas desta vez, esse versículo, ele me pegou. Por quê? Porque muitas vezes a gente tá passando por algum problema, a gente tá angustiado, a gente tá passando por uma luta muito grande e a gente ora, clama e pede para Deus para que aquele problema seja encerrado, para que Ele tire a gente daquela situação, para que aquele sofrimento, né, que nos causa, que nos acomete, ele se encerre, ele acabe. E a gente ora e clama e pede para Deus para que acabe. E aqui fala, né? Jesus fala para Deus que ele sabe que tudo é possível para Deus. Então, assim, às vezes nós estamos passando por algum problema, por alguma dificuldade, por alguma provação, e a gente sabe que numa questão de tempo, se Deus quiser, ele encerra, né, esse problema. E Jesus fala: não seja como eu quero, que a vontade de Jesus é que ele não fosse crucificado, que ele não passasse por toda aquela humilhação. Aí ele fala: não seja como eu quero, mas que seja feita a tua vontade, que se a vontade de Deus fosse que ele fosse crucificado, que assim fosse, né? Que assim seja. E o que o Espírito Santo ministra no meu coração é que Deus, ele não vai nos tirar de um problema, de alguma situação, mesmo que essa situação nos tire a paz,
causa dor, sabe? Dor mortal aqui, como Jesus fala que eles estavam numa tristeza mortal. Às vezes uma angústia, um sentimento horrível, sabe? Deus, ele não vai nos tirar se aquela situação tiver um propósito. Ele não vai mudar o propósito dele para poder cessar algo que a gente tem sentido de ruim. Como eu posso dizer melhor? Ele não vai mudar o propósito, às vezes, que ele tem de uma vida toda para te tirar naquele momento ali daquele sentimento. Ele vai permitir que você passe pelo vale, ele vai permitir que a gente passe pela dor, para que depois dessa dor, depois dessa tempestade, desse deserto, o propósito que ele tem se cumpra, ou na nossa vida, ou na vida de alguém que através da nossa dificuldade, né, daquela luta que a gente está enfrentando, possa acontecer um propósito na vida daquela pessoa. Então, às vezes a gente tá passando por uma dificuldade e a gente olha muito para o que a gente sente, a gente olha muito para nós, mas Deus, ele vê o todo. Ele sabe que aquilo ali que a gente tá passando tem um propósito. E se tiver um propósito, ele não vai tirar a gente do vale tão cedo. Ele vai permanecer com a gente ali, porque ele não nos abandona também, ele passa com a gente. Ele vai permanecer com a gente ali até que o propósito que ele tem seja concluído, seja cumprido. E às vezes, aqui agora eu tô estudando Deuteronômio também. Fala, né, sobre o pessoal lá de Moisés que passou anos e anos no deserto. No capítulo 1 ainda. No versículo 31 fala: também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. Aí eu falei que Deus, ele tá com a gente, ele vai passar pela provação, pelo vale, pelo deserto com a gente aqui, afirmando a palavra que eu acabei de falar. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega o filho por todo o caminho, ou seja, Deus estava com eles no deserto. Então é isso, Deus, ele não vai nos libertar, às vezes ele não vai nos tirar do deserto tão cedo, até que o propósito, até que o plano dele seja cumprido na nossa vida. E aqui, como Jesus fala, né? Pai, tudo te é possível, tudo é possível para Deus. Se ele quiser, se não tiver propósito nesse deserto que você está enfrentando, ele te tira hoje, amanhã, o mais rápido possível. Mas se tiver um plano maior nesse deserto que você está enfrentando, de resgate, de salvação, assim como foi com Jesus, porque Jesus, ele foi crucificado, né, para que os nossos pecados fossem perdoados pela nossa salvação. Então, se tiver um propósito maior no deserto que você está enfrentando, você vai orar para que a vontade de Deus seja feita, independente da sua. Porque se o propósito de Deus for maior do que esse deserto e tiver que ser através desse deserto, ele não vai te tirar. Então, que a gente saiba, né? Entender a vontade de Deus, não questionar. Entender que existe 2 tipos de deserto, 2 tipos de provação, 2 tipos de dificuldades, né, que a gente enfrenta. Uma que é quando a gente age sem sabedoria e fora da presença de Deus e busca, né, o problema com a própria mão, se coloca dentro do problema por conta das nossas ações. E a segunda é quando o deserto tem um propósito. Quando você tá no caminho certo, buscando a Deus e se você estiver no caminho certo, buscando a Deus, tendo uma rotina espiritual de oração, de renúncia,
de fé e você está enfrentando um deserto, tem um propósito. Ou Deus quer te colocar num nível acima, te dar mais sabedoria, mais maturidade, te tirar, né, de lugares que não te mover. Ou Deus quer usar esse deserto para te mover, ou para poder, através do que você está enfrentando, alcançar a vida de pessoas que te amam, que tá próxima de você. Então, existem esses dois tipos de deserto. Coloca a sua cabeça para pensar se você está na presença de Deus, se você tem enfrentado um deserto e você está na presença de Deus, você vai orar para que a vontade dele seja feita e não a sua. Porque o propósito após o deserto, ele é muito grandioso e Deus não vai te tirar enquanto esse propósito não ser cumprido. E se o deserto que você está enfrentando foi por falta de sabedoria e por atitudes que te colocou nesse lugar, você vai orar também, vai pedir perdão para Deus, vai se reconciliar com Ele, vai mudar a rota, vai mudar a forma de agir, vai reconhecer que errou para quem precisar que reconhecer, ou para si mesmo, depois que pedir perdão e reconhecer para Deus. E vai, a partir daí, trilhar caminho diferente. Vai usar esse deserto que você está enfrentando, que nada mais é do que uma colheita, né? Para que você, como exemplo, para que isso não aconteça de novo. E vai tomar um rumo diferente na sua vida. Então é isso, a palavra de hoje é essa. Que o deserto é para que o propósito de Deus seja cumprido. E que a gente saiba confiar, descansar no deserto, porque Deus, ele passa pelo deserto com a gente. E essa é a palavra que eu queria compartilhar hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.